A gente hoje vive uma crise que ela é muito representativa. Quando você faz uma política de puro assistencialismo, quando aquela pessoa vai buscar emprego e ela vê que o valor que ela vai receber empregada, trabalhando, vai ser quase o mesmo valor que ela recebe ficando em casa, você está incentivando as pessoas a não trabalhar. Eu estava conversando com um empresário hoje de manhã no meu escritório, atendendo ele, e falou: Samir, eu não tenho gente para trabalhar. E como é que a gente faz para aproximar isso, para tirar esse imbróglio que o Samir falou? Então não é trincheira, de um lado, onde a gente consegue... Eu acredito, e me permite aqui, que um dos caminhos é de fato esse relacionamento que a gente constrói, como hoje a gente está aqui fazendo uma troca e conversando com o empresário, conversando com o empreendedor, apresentando as oportunidades, dizendo sim, existem portas a serem abertas e que a gente se coloca nesse lugar de ser esse mediador, em especial. E o outro caminho é, de fato, o empreendedor entender que está dentro de uma associação, que está dentro de um movimento empreendedor, que a gente, né, tem diversos organizados. Aqui, por exemplo, na Zona Oeste, a gente é muito conectada com uma comunidade chamada Comunidade Realize, e que é formada majoritariamente por mulheres e que também faz um trabalho com famílias atípicas e empreendedores de famílias atípicas. Então, a gente ter, sim, a sociedade civil organizada, o governo pautado e nós dialogarmos e colocarmos esse tema à mesa. Esse é um ano eleitoral, por exemplo. Quantos dos nossos candidatos ao governo do estado assinarão uma carta de compromisso com as ações empreendedoras para o governo do estado do Rio de Janeiro? Esse é um ponto. Quantos dos nossos candidatos parlamentares... Eu conheço aquela casa perfeitamente nos últimos 15 anos. Nós temos alguns que pontualmente falam sobre o tema, mas nós não temos ninguém que acorde e pense isso todos os dias e diga assim como as mulheres defendem as mulheres, assim como o público que defende as políticas de garantias de direitos e de direitos humanos está lá, assim como os que são o que a gente brinca com a bancada da bala, enfim, quando é que nós vamos ter aquele que vai ou aquela que vai representar esse tema e vai dizer assim, isso é uma pauta para o governo do estado. Qual é a sensação que eu tenho? É que parece que não você. Sim. Né? Eu digo sim. Estado em lato de sensu. Forma... Estado amplo. Que o governo ele quer adivinhar qual é a necessidade. E o caminho mais fácil é sentar e escutar. Duas orelhas e uma boca, né? A gente precisa escutar mais do que falar. E a partir do momento que a gente tiver a possibilidade de participar do governo, não nomeado em cargo, não, mas participar da roda de conversa, de construir. Será que o que o seu filho precisa é o que você acha? Não é mais fácil você perguntar para o seu filho o que ele precisa e aí construir o caminho para que ele atinja aquele objetivo dele? É assim que eu acredito de verdade. Então, assim, a gente não ter acesso ao Estado para construir a política pública em conjunto e o resultado ele seja o que todo mundo quer, que quanto mais forte o comércio for, mais arrecadação de impostos vai ter, mais dinheiro para o Estado trabalhar, se autofinanciar. E Samir, se me permite, duas coisas importantes. Durante o período que eu tive na subsecretaria, nós lançamos o programa Empreendedorismo RJ e eu rodei 22 cidades fazendo a caravana do empreendedorismo, fazendo exatamente isso que você acabou de dizer. Nós realizamos nas câmaras municipais, então nós reunimos gestão pública municipal. Eu tive presença dos prefeitos em 21 edições. Nós só não tivemos presença da prefeitura na cidade do Rio, tá? A cidade do Rio não participou. E foi na Câmara Municipal. A gente sabe por quê. Enfim, mas não tivemos a presença e nós convidamos, inclusive, a Secretaria de Trabalho. Formalmente. Então, nós realizamos com a presença de prefeitos ou vice-prefeito em todas as edições, em todas as regiões do estado, em diversas cidades, reunindo legislador municipal, o Poder Executivo Municipal com secretários, desenvolvimento econômico, cultura, turismo, enfim, principalmente vocacionado para cada região, agricultura, enfim. E nós reunimos as universidades e os empreendedores locais, num formato de audiência pública.
para compor o documento base da Política Estadual do Empreendedorismo. Uma dinâmica que trouxe para nós aquilo que nós já sabíamos. Acesso ao crédito, né? capacitação e articulação local. Qual foi a surpresa? O município ouvir. Os prefeitos e boa parte dos gestores municipais se surpreenderam com seus vizinhos, que nunca tinham parado para escutar eles. E a dinâmica era assim, eu fazia uma abertura, cada um tinha 2 minutos de fala e nós abrimos de 10 a 20 perguntas. Ou falas sobre o que eles gostariam de ver implementado no empreendedorismo na cidade. Isso foi assim, quando eu digo que foi uma surpresa, porque muitos prefeitos falam assim, mas eu não sabia que tinha esse grupo empreendedor. Eu não sabia que tinha esse grupo de artesanato. Eu não sabia que tinha uma mulher que tem 3, 4, 5 empresas aqui na minha cidade com essa capacidade. É porque então, a porta não estava aberta. A porta não estava aberta. Então, assim, eu acredito que nós cumprimos um compromisso e a forma como nós construímos a realização da subsecretaria, que trouxe essa oportunidade de diálogo para o centro. Você tem toda a razão quando você traz... É muito mais fácil o diálogo do que tentar adivinhar. E tem um desafio para a política pública. O empreendedorismo não é política universal. Porque, assim, não é saúde. Não é. Não tem um orçamento carimbado próprio. Não tem. E tem uma dinâmica que é o seguinte, o teu negócio é diferente do dele. Portanto, eu tenho que constituir uma forma de acessar e de construir políticas públicas que tenha também uma mobilidade para dialogar com o teu negócio e com o dele. Sabe? Eu não posso achar que também nós vamos ter uma caixinha de empreendedorismo que está ali os serviços de prateleira, né? Tem esse sistema. Até porque as necessidades elas podem mudar de local para local. Local para local. Então, quando a gente olha Campo Grande, por exemplo, e você fala dessa potência do comércio, e me deixa muito feliz em ver na cidade do Rio de Janeiro essa potência que eu já conheço, enfim, e tenho a alegria de já ter estado aqui algumas vezes, é o inverso do que está acontecendo nas cidades do interior. Nós estamos com cidades do interior que estão fechando farmácias. Amigo, quando está fechando farmácia, não vai ter mais nada. Por quê? Porque não falta farmácia em Campo Grande. Sim, mas é porque a dinâmica da compra no online está fragilizando comércios locais. Com certeza. E a fragilização do comércio local, onde você tem 2 grandes empregadores, que é a prefeitura e o comércio local, nós estamos falindo cidades. Sim. Por quê? As pessoas não geram mão de obra, não ocupam os postos de trabalho e você tem uma prefeitura que continua subsidiando a cidade, mas não tem o desenvolvimento econômico porque o comércio local está fragilizado. Mas você sabe que a gente hoje vive uma crise que ela é muito representativa. Quando você começou a tua fala aqui na nossa conversa, você disse que estava construindo uma política pública de empreendedorismo para ensinar e apoiar as pessoas a ganharem a sua autonomia financeira. Uhum. Que eu acho que essa é a política pública de assistência de verdade, ou a única que deveria existir, ou que todas elas deveriam convergir para isso. Porque aí quando você faz uma política de puro assistencialismo, vamos dar dinheiro se a criança está na escola, vamos dar dinheiro se é isso, vamos dar dinheiro se é aquilo. Quando aquela pessoa que recebe, que já não tem uma instrução muito grande, recebe aquele valor e ela vai buscar emprego e ela vê que o valor que ela vai receber empregada, trabalhando 22 dias por mês, vai ser quase o mesmo valor que ela recebe com a política assistencial ficando em casa, você está incentivando as pessoas a não trabalhar. Não trabalhar. E hoje é uma realidade muito grande. Eu estava conversando com um empresário hoje de manhã no meu escritório, atendendo ele falou, Samir, eu não tenho gente para trabalhar. Porque a gente vai oferecer o piso da categoria, sei lá, 1.700, 1.800, com os descontos cai para 1.500, ele consegue receber a Bolsa Família, Vale Gás, Bolsa da Escola. Ele recebe 1.300, aí vai trabalhar 22 dias para ganhar 1.500, 200, 300 reais a mais. Era o ramo dos restaurantes, porque teve um que me fez a mesma fala esses dias. E quando essa pessoa ela aceita trabalhar, a barganha eu trabalho para você, mas não assina minha carteira, porque se você assinar minha carteira eu vou perder meus benefícios, aí eu prefiro não trabalhar. Então, que toda política pública fosse voltada para entregar a vara e não entregar o peixe, né? Exatamente. Que é o que a gente fala desde sempre, desde os primórdios da civilização, né? É isso aí. Eu trabalhei
alguns anos num grupo, né, no ramo de shopping center, né? Ele sabe muito bem disso. E aí eu vi nesse período, eu vim falar um tema aqui, que vem mudando a forma do empresário divulgar a marca. Sim. Então, lá atrás, quando eu via as lojas, o shopping falando sobre a sua marca, era de uma maneira. Vou fazer uma pergunta para você. Hoje, o empreendedor, ele obrigatoriamente ele tem que divulgar isso no Instagram, nas redes sociais? Tu acredita que isso, para ele ficar forte, ele tem que divulgar isso? Porque, na verdade, o que a gente vê é que a rede social é uma validação da vida real, né? Uhum. Então, se você chega e fala assim, não, vou te trazer uma pessoa altamente capacitada, tecnicamente, catedrático, ele tem conhecimento pleno daquilo. A primeira coisa que a pessoa faz, vou lá na rede social ver quem é. Pô, o cara tem 10 mil seguidores, isso não é referência de nada. Ele não tem nem validação nas redes aqui. Complicado, né? E assim, a gente vê que não necessariamente, né? Tem pessoas que têm milhões de seguidores e que não agregam conteúdo nenhum a ninguém. E tem pessoas que têm pouquíssimos seguidores, mas que têm um conteúdo riquíssimo. Mas que às vezes não é palatável para a sociedade que a gente vive hoje. Então, assim, eu acho que a conjugação desses dois universos ele é muito importante, né? Quando a Carol fala que o e-commerce ele está acabando com o comércio de rua, eu preciso concordar. E às vezes as empresas levam para isso porque precisam de muito menos mão de obra, com carteira assinada para construir um centro de distribuição e vender na internet e mandar entregar, do que se abrir uma loja, contratar funcionário, pagar um aluguel mais caro, né? E ter toda aquela dinâmica de que se a pessoa não passar na sua porta, você não vende. Então, ou a gente cria uma política pública para apoiar o comércio local, o comércio físico, ou talvez a gente caminhe na rua e a gente só veja loja fechada. Exato. Exatamente. Estamos chegando ao final, mas antes, cara, eu queria que você falasse aqui para o nosso público. Hoje, você empreendedoria, o teu empreendedor, o que o empreendedor tem que fazer hoje para iniciar nessa carreira? Bom, então antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer que eu sou campograndense. Não do bairro, mas do Mato Grosso do Sul. Eu sou irmã, não é? Irmã. Tá certo. Então, somos de Campo Grande. Somos de Campo Grande. Eu tá preciso certo. dizer que eu sou de Campo Grande. Isso é porque ela tá falando isso porque o Samir falou do sotaque, tá, gente? Eu sou sul-mato-grossense, sou de Campo Grande. E aí, quando eu falo, tô em Campo Grande, as pessoas falam assim, aqui ou lá. E é muito legal, muito né? Legal, daqui ou lá, enfim. Então, assim, eu sou campograndense, sou mato-grossense, estou há 15 anos no Rio de Janeiro. Uma terra que eu digo que ampliei as minhas ações, porque quando eu vim para cá eu já era gestora pública e já trabalhava no governo do estado, no meu estado. Eu fiz essa escolha de vida pública aos 16 e aos 23 eu fui aos 23 para a gestão pública. Aos 16 no movimento estudantil e depois aos 23 para a gestão pública. E desde então eu optei por esse lugar como transformação da vida das pessoas, acreditando nesse ambiente duro, difícil, árido que é a política. Mas extremamente necessário também. Mas sempre foi extremamente necessário. Eu dizia assim, se eu não estiver sentada nessa cadeira, talvez esteja alguém que não vá fazer o que eu faço. Então, eu não tenho problema de me colocar nesse lugar, de assumir essa responsabilidade das cadeiras todas das quais eu já ocupei. Porque eu acredito, de fato, na política como um espaço de transformação coletivo, amplo e efetivo. Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, do tema do empreendedorismo, e já respondo a sua pergunta, não é possível conseguir realizar algo de forma tão ampla sem a mão do Estado, né? Para que a gente consiga chegar em Campo Grande e Varriçaia ao mesmo tempo, é necessário a mão do Estado. Para que a cidade do Rio de Janeiro consiga ter o desenvolvimento econômico em Campo Grande e o seu entorno, que não tem nem um décimo também das oportunidades, muitas vezes, que Campo Grande tem, do ponto de vista econômico. É necessário que a prefeitura tenha a participação. É necessário que a gente trabalhe para ter uma política pública de segurança, de ordenamento, para fortalecimento dos negócios locais. Então, assim, esse é um ambiente que eu acredito que transforma a vida de pessoas, e foi aonde eu decidi
me colocar para dizer para o empreendedor que está agora e a empreendedora que está agora nos assistindo e que tem a intenção de iniciar o seu negócio, eu lhe diria alguns pilares são importantes. O primeiro deles é, sem sombra de dúvida, estar associado e participando, assim como a associação comercial e de movimentos empreendedores. Alguns ainda não estão aptos para estar na associação, mas existem uma série de movimentos empreendedores no estado do Rio de Janeiro que estão fortalecendo de forma muito coletiva os empreendedores. Então, oferecem capacitação, oferecem networking, oferecem a oportunidade de conhecer outros empreendedores. E eu tenho dito uma frase que as pessoas debatem comigo, eu acho muito interessante. Eu digo que empreender não é solitário. Solitário deve ser a sua decisão sobre o negócio. Empreender pode e deve ser coletivo. Porque aí a gente, sabe? Porque para nós... E por dois motivos eu digo isso. O primeiro é que toda vez que a gente fala para nós mesmos, é solitário, em algum momento a gente acredita. Então que a gente clamando, né, de volta, né? Exatamente. Então que a gente clamando de novo. Exatamente. Então que a gente possa acreditar num ambiente de negócios mais coletivo, num ambiente de negócio colaborativo, num ambiente de negócios que encontra pessoas que estão dispostas a construir esse caminho. O Sebrae, por muito tempo, foi uma instituição que ficou, eu digo que foi sozinha, sendo emissário dessa palavra. Depois as associações comerciais, que num primeiro momento estavam ali para os grandes empresários, foram percebendo esse ambiente local e absorvendo o ambiente local, né? E isso faz diferença para as associações. E isso chegou à esfera governamental. E eu acredito que precisa chegar à esfera do legislativo. E precisa chegar para você, empreendedor que está assistindo a gente hoje. Então, assim, quem quiser continuar conectado conosco, me acompanhando. Hoje eu não estou mais subsecretária de empreendedorismo no governo do estado, mas nós vamos continuar sendo esta ponte de diálogo com o poder público a partir do Empreendedorismo RJ em Movimento, que é algo da qual eu sigo fazendo a partir de agora, com essa perspectiva, e a partir do meu Instagram. Então, quem quiser me seguir, Carol Mendes, _RJ. O meu Carol é com K, desde o dia que eu nasci. Carol com K, mas não é a cantora. Não. E que, graças a Deus, ela fez um rebrand, tá ótima, até voltou lá pra emissora. Tá maravilhoso. Agora eu até posso contar assim. Mas se vocês sintam-se à vontade para me procurar no Instagram, pra gente conversar e para que nós... Como eu andei muito nesse estado, eu consigo dizer assim, olha, em Campo Grande, vocês precisam conhecer o Samir. Em Rio das Ostras, é preciso conhecer a Associação de Artesanato. Em Nova Iguaçu, é preciso conhecer o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, que é o Mário Lopes, que também é o presidente da associação. E é um querido, estava conosco hoje no almoço. E é um grande amigo. E aí a gente vai dando direcionamento para esse empreendedor e para essa empreendedora, para que ele não tenha essa sensação de solitude, de solidão, principalmente para quem está iniciando, saber que esse não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, mas é sem dúvida um caminho muito gratificante, é um caminho transformador da vida das pessoas. Então eu iniciei dizendo que eu vim da garantia de direitos e hoje eu diria que eu estou na garantia de oportunidades. Que bom. Samir, eu gostaria que você fizesse aqui, chamasse aqui o empresário a conhecer a associação. Sim. Não, quando a Carol estava falando que o ato de empreender não precisa ser um ato solitário, eu tenho essa frase lá, a gente faz um café da manhã para os novos associados uma vez por mês, né? E a fala é que você não está sozinho. Pode ser o tamanho do negócio que for, pode ser o menor, pode ser o maior, você não precisa estar sozinho. E nessa caminhada de 2 anos aí na presidência da associação, muitos foram os relatos. Pô, Samir, que legal ter a oportunidade de estar trocando com alguém, de estar buscando um conhecimento aqui que eu teria que pagar caro e que está sendo entregue aqui de forma gratuita. Porque eu consigo benefícios, eu consigo uma linha de crédito facilitada, eu consigo um plano de saúde mais barato, eu consigo um assessoramento contábil, jurídico ou de registro de marcas. Então a associação ela nasce exatamente para isso, para se tornar um ecossistema de apoio ao ato de empreender. E a gente nesses 2 anos a gente já aumentou de tamanho 5 vezes
E ainda assim, a gente não é nem 2% da quantidade de empreendedores que tem em Campo Grande. Então, a associação está aberta, ela é a sua casa também. Eu espero que você tome espaço, tome o seu lugar e que a gente possa construir um Campo Grande muito maior e muito melhor do que a gente tem hoje. Exatamente. E você, empresário, acho que ficou bem claro aqui hoje que ninguém cresce sozinho. Tá? Então essa acho que é a mensagem hoje de estar conectados sempre é o melhor para todas as partes. Muito obrigado. Acompanha o canal No Radar do Oliveira e também acompanha as redes sociais aqui da Carol e da ESG. Um grande abraço.